Olá, meus irmãos da PIB de Itapetininga, que alegria poder estar com vocês. Diferente hoje, à distância, né? Online, mas que bom, viu? Muito feliz de poder ter esse momento para a gente estudar a palavra de Deus. E vamos lá, deixa eu resumir, né? Então, essa sexta e sexta que vem, tá ajudando meu amigo aí, meu irmão, Zé Luiz e vocês. Então, vamos estudar a palavra, 2 sexta-feiras, e domingo agora, dia 9, e domingo dia 16, se Deus quiser, nos der saúde, vida e permitir, nós vamos estar pessoalmente aí, com os irmãos, no culto deste domingo próximo e no outro, domingo dia 9 e 16, né? Então vamos lá. Vou continuar na carta aos Colossenses, irmãos, porque eu estive aí em novembro. Eu estou estudando essa carta desde novembro. Eu tenho sido muito abençoado por ela, porque realmente essa carta exalta a pessoa de Cristo de uma maneira sublime e a obra que o Senhor realizou por nós. O tema central de Colossenses, né? Quando eu estive aí em novembro, eu preguei em Colossenses 1, do verso 15 ao 23. Um dos textos mais lindos do Novo Testamento, onde Paulo, através do Espírito Santo, né? Falo Paulo, mas inspirado pelo Espírito, palavra de Deus, ele nos trouxe o Everest dessa carta, o pico mais alto, né? A supremacia de Cristo e a suficiência da obra dele. Então nós vimos lá a supremacia de Cristo em toda a criação e na obra da redenção. Maravilhoso. Agora nós vamos estudar capítulo 2, então abra aí as escrituras. Abram. Espero que estejam aí vários irmãos juntos aí para a gente meditar na palavra de Deus, aprender na exposição das escrituras e na aplicação dela nas nossas vidas, para que nossa vida seja uma vida vivida para a glória do nosso Deus. Abram aí no capítulo 2, nós vamos ler do verso 1 a 5. Antes de fazer a leitura, eu acho que é importante dar um pequeno pano de fundo, irmãos. Colossenses, eu fiz um pano de fundo, um resumo bem assim, detalhado quando eu estive aí em novembro. Até se tornou uma mensagem um pouco longa, porque eu me preocupei muito em deixar claro para os irmãos o contexto, né? O que levou o Espírito Santo a inspirar o apóstolo Paulo a escrever essa carta. Tinha um público-alvo, um público original, a igreja em Colossos, no primeiro século da era cristã, para quem Paulo escreveu essa carta, porque alguma coisa estava acontecendo naquela igreja. E que depois, lógico, se tornaria a palavra de Deus, fazendo parte do cânon bíblico, para as igrejas de todas as eras, até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é importante esse pano de fundo. Primeiro, Colossos, uma cidade que na época do apóstolo Paulo, ela havia perdido a importância que ela tinha socialmente, economicamente falando. Ela era uma igreja pequena, porque era uma cidade pequena. Então, muito provavelmente, a igreja em Colossos era uma igreja pequena, poucos membros, uma cidade que naquela altura, no Império Romano, era insignificante. Ela havia perdido muito espaço para as outras duas cidades próximas, que eram Hierápolis e Laodiceia, que se tornaram muito fortes economicamente, e Colossenses acabou ficando para trás. E depois também teve um terremoto nessa cidade, a cidade demorou muito a ser reconstruída, muita gente saiu, muita gente mudou para outro lugar. Então você tem uma cidade pequena, insignificante, uma igreja pequena, mas uma igreja que significava muito para o coração do apóstolo Paulo. Isso é uma lição, antes da gente entrar no texto, para nós pastores, porque tem muita gente que uma igreja pequena, pastorear uma igreja... Não existe isso. A igreja pode ter 10, 5, 10, 15, 20, 100, 1000, 500 membros. Não importa o tamanho. É o corpo de Cristo. São membros de Cristo. São filhos de Deus. Nós temos que ensinar com zelo, cuidar da mesma maneira.
Então, essa era a cidade de Colossos. Tudo indica, não há nenhum relato em Atos que Paulo tivesse ele pessoalmente plantado essa igreja, pregado o evangelho em Colossos. A maioria dos estudiosos concordam, quase que unanimidade, que foi durante o ministério de Paulo em Éfeso, está lá em Atos, onde ele permaneceu por quase 2 anos pregando o evangelho, e Epáfras, que era cidadão de Colossos, muito provavelmente ouviu o evangelho através de Paulo em Éfeso, que era uma cidade próxima a Colossos, era a grande metrópole mais próxima dessas 3 cidades, Hierápolis, Colossos e Laodiceia, as 3 cidades do Vale do Lico. E Epáfras, um colossense, ouviu o evangelho através do ministério de Paulo, o Espírito de Deus converteu ele a Cristo, e provavelmente, como nós vemos no capítulo 1, versículo 7, Paulo diz que os irmãos ouviram, aprenderam de Epáfras o evangelho. Então foi Epáfras quem levou o evangelho a essas 3 cidades, Colossos, Hierápolis e Laodiceia. Então, muito provavelmente, Epáfras era o pastor em Colossos. Talvez não o único, mas era um dos pastores. E essa igreja estava sendo agora atacada por um falso ensino, uma heresia, que não é muito fácil de resumir tudo, qual era o conteúdo desse falso ensino, mas nós temos algumas pistas aqui na carta, porque do verso 8 do capítulo 2 ao verso 23, Paulo vai citar algumas coisas. Ele vai citar filosofia vã e enganosa. Então ele usa o termo filosofia, tradições humanas, né? Princípios elementares deste mundo. Ele usa o termo também circuncisão, sábado, né? Ele usa lá não comer, não beber, a dieta judaica. Ele usa a questão de visões, revelações, que esses falsos mestres diziam que tinham, e ele cita a adoração a anjos, que também era parte do ensino e prática desta heresia, a cultuar aos anjos. Era um sincretismo, uma mistura de princípios das religiões de mistérios helenísticas, na época ainda dos gregos, né? Uma mistura lá de princípios, mas bem iniciais do gnosticismo, que se tornou uma religião mesmo com um corpo de doutrina formado no 2º século. Mas já no 1º século, nas religiões de mistérios gregas, haviam princípios já do gnosticismo. Até dentro dos essênios, que era uma seita judaica, haviam princípios do gnosticismo. Né? Havia, por exemplo, esse dualismo neoplatônico de dividir o mundo em 2 níveis, o espiritual e o carnal, o material. Então, o asceticismo se explica por isso, o rigor ascético com o corpo. Não comer certas coisas, não tocar nisso, tratar o corpo com rigor e privar ele de coisas boas que Deus criou para nosso corpo. Essa seita, esse falso ensino, dizia que o corpo era a prisão da alma, o corpo era mau e o espírito era bom. Então tudo que é material é ruim e o que é importante é o espírito. O corpo não serve para nada. Mas na visão cristã, o corpo tem importância tremenda. Jesus ressuscitou e nós temos a promessa de que teremos um corpo novo, glorificado. Nós não estaremos habitando no novo céu e na nova terra apenas em espírito, sem um corpo. Não. Nós vamos viver com um corpo físico. Né? Então era esse resumo, essa heresia, uma mistura de gnosticismo, judaísmo, misticismo, visões, adoração a anjos e também a questão do rigor ascético, o asceticismo. Tá? Então esse era o falso ensino, uma mistura perigosa. Por que perigosa? Porque eles não negavam a necessidade de Cristo, de se crer em Cristo, apenas a suficiência, que é a mesma coisa. Porque você dizer que Cristo é necessário para você ser salvo, mas precisa
de alguma coisa a mais é dizer que o que ele fez e quem ele é não é suficiente. Então, é nesse pano de fundo que Epáfras viaja de Colossos até Roma, centenas de quilômetros, e vai até o apóstolo Paulo, seu pai na fé, provavelmente, pedir ajuda. E dizer: Paulo, esse é o relato das igrejas do Vale do Lico. Nós vamos ver que o relato é positivo. No capítulo 1, Paulo agradece a Deus em oração pelo amor que eles exerciam por todos os santos. Era uma igreja que tinha amor e uma fé firme no Senhor Jesus Cristo. Então, o relato que Epáfras leva para Paulo não é: os irmãos se desviaram do evangelho e aderiram ao falso ensino. Não. Eles estão firmes, mas há o perigo, Paulo, deles se desviarem. Porque pode ser que alguns já estavam se interessando para ouvir um pouco mais dos argumentos bem elaborados do falso ensino. Então esse é o pano de fundo. Agora nós vamos no capítulo 2, do verso 1 a 5, e tirar algumas lições, irmãos. Então vamos ler. Nós vamos ler aqui, se eu pudesse dar um tema para essa parte do verso 1 a 5 do capítulo 2, seria a luta do apóstolo Paulo para proteger a igreja contra a heresia, contra o falso ensino, contra os falsos mestres. Tá? Vamos lá. Por quê? Porque ele começa o verso 1 exatamente fazendo questão de dizer aos irmãos o que ele gostaria que eles soubessem. Que eles soubessem que ele estava fazendo algo por eles. E ele diz assim, verso 1: quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Bom, já expliquei que essa igreja foi plantada por Epáfras, provavelmente, e Paulo não plantou essa igreja pessoalmente. Então a maioria dos crentes em Colossos, Hierápolis e Laodiceia não conheciam Paulo pessoalmente. Agora, Paulo diz que luta por eles. Verso 1. Eu quero que vocês saibam. Eu quero que vocês tenham esse conhecimento. Eu luto por vocês. A palavra que Paulo usa no grego aqui para esforço, luta, é agonizomai. Da onde vem a palavra em português? Agonizar. É um termo forte de alguém que está travando uma luta. Me lembra muito o Senhor Jesus Cristo no Getsêmani, quando ele agonizou em oração e a luta espiritual foi tão grande, intensa, que o texto diz que ele suou gotas de sangue. Paulo estava agonizando em oração por essa igreja. Essa era a luta de Paulo por essa igreja. Ele lutava em oração. Como nós sabemos que a luta dele era oração e também ensino das Escrituras? Vamos primeiro provar que o que ele quer dizer é oração. No capítulo 4 nós temos um paralelo. Versículo 12. Paulo vai dizer a mesma coisa para os colossenses, só que agora ele vai dizer que quem estava lutando também era Epáfras. E aí vai nos dizer que tipo de luta era essa. Verso 12, capítulo 4. Epáfras, que é um de vocês, olha lá, é um colossense, e servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ele está sempre batalhando por vocês. Aí vem, em oração. Irmãos, Epáfras está lá com Paulo, companheiro dele, lá em Roma, na prisão domiciliar. Paulo, a única luta que Paulo podia empreender agora pelas igrejas e pelos colossenses era orando e escrevendo uma carta de ensino para eles, porque ele não pode sair, ele está preso em Roma. Então a única maneira que Paulo podia lutar por ele, se esforçar, agonizar por ele, era
diante do trono da graça de Deus em oração, suplicando por esta igreja para que Deus preservasse a fé deles contra o falso ensino, para que Deus guardasse a mente e o coração deles no evangelho, na pessoa de Cristo e na suficiência da obra de Cristo. Então, aqui nós temos um ensino precioso, tá? De que é isso aqui, ó. A oração e o ensino das Escrituras, irmãos, são centrais para todo o ministério cristão. Eu vou além. A oração e o ensino das Escrituras é essencial para a vida de qualquer discípulo de Jesus, qualquer cristão. Mas ela é essencial também para todo o ministério cristão autêntico, todo pastor, todo evangelista, todo obreiro que não entende que a oração e a exposição das Escrituras são essenciais para a vida da igreja, para a saúde espiritual da igreja, para a proteção da igreja contra qualquer vento de doutrina falsa, ele vai ter problemas graves no ministério. E ele vai ter problemas graves dentro da congregação. Ele vai sofrer muito. Então, todo obreiro, repito, todo pastor, deve fazer no seu ministério essas duas coisas e equilibrá-las e fazer delas centrais ao seu ministério. Oração e a pregação do evangelho e o ensino das Escrituras. Oração nós vimos. Paulo está lutando em oração e tem um paralelo que ele cita Epáfras, mesmo sentido, lutando, batalhando em oração. O ensino, primeiro, Paulo está escrevendo essa carta da prisão para eles. Isso é uma luta. Ele está lutando por eles, inspirado pelo Espírito, escrevendo ensinos preciosos da pessoa e da obra de Cristo. O ensino puro e verdadeiro do Evangelho da graça de Deus. Mas, capítulo 1, suba alguns versículos, porque está dentro do mesmo contexto. Né? O contexto mais próximo do capítulo 2 é o capítulo 1. E mais próximo ainda são os versículos 25 a 29, a 28. Verso 25, Paulo diz que a ele foi dada a responsabilidade de ser ministro da igreja. Por Deus a mim atribuída a responsabilidade de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus. E no verso 28 ele diz: nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria. E tinha um alvo, o ensino, o ministério de ensino do apóstolo Paulo. E ele fala no verso 29, no final do verso 28, para apresentar todo homem maduro em Cristo, plenamente convicto de quem é Cristo e da obra que Cristo realizou por nós. Veja, Paulo batalhava, irmãos, em oração e ensino das Escrituras. E ele queria que as igrejas soubessem disso. Ele dizia: eu quero que vocês saibam o quanto eu luto por vocês. Por que era importante os colossenses terem o conhecimento disso? Porque, veja, quem está escrevendo para eles é o grande apóstolo Paulo. O homem que até aquele momento havia plantado igrejas por quase toda a Europa ali, toda o Império Romano, e agora estava preso por causa do Evangelho, um homem que sacrificava a si mesmo por amor a Cristo e ao Evangelho. E você ouvir de um homem desse, que ele ora por você, que ele se preocupa em escrever essa carta para manter a sua mente e seu coração firmado no ensino da sã doutrina do Evangelho da graça de Deus, isso iria encher o coração deles de fortalecimento, de amor e de convicção. É isso que Paulo queria. Paulo queria fortalecê-los
e fazer com que eles ainda fossem unidos, como diz aqui no verso 2, em vínculos de amor, sabendo que ele, o grande apóstolo, se derramava em amor por eles, numa luta constante de oração e ensino das Escrituras. Deixa eu fazer uma aplicação desse primeiro ensino que nós tiramos no verso 1. Você e eu me incluo, oramos pela igreja local, oramos pelo ministério de ensino da nossa igreja, pelos pastores, professores de EBD, para que Deus continue abençoando eles e dando a eles fidelidade no ensino das Escrituras, para que o centro do ensino deles seja Cristo e o Evangelho da Graça. Você tem orado pela sua igreja local para que Deus guarde você e os seus irmãos e proteja você de todo falso ensino, falsa doutrina que está espalhado na internet, está espalhado. Hoje todo mundo tem acesso a tudo pela internet e todo mundo tem acesso às mais diversas heresias dentro do cristianismo, pintadas de evangelho, mas que não é evangelho. Você tem orado por você, pelos seus filhos, pela igreja, para que Deus guarde a igreja, você, seus filhos. Você tem ido além, orado não só pela igreja local, e eu também orado pelas igrejas, todas as igrejas, todo o corpo de Cristo espalhado na terra, para que Deus guarde todos os crentes. Se você não tem, eu te faço esse convite hoje, irmão e irmã. Coloque na sua agenda de oração a igreja, a sua igreja local e a igreja de Cristo espalhada em todo o globo terrestre, para que todo o corpo de Cristo seja protegido e guardado na fé viva, verdadeira, inabalável, no Senhor Jesus Cristo e no Evangelho da Graça de Deus. Amém? Vamos lá. Segundo ponto. O que nós podemos tirar no verso 2? O que Paulo quis dizer? Ele continua: esforço-me para que eles sejam fortalecidos. Eles aqui, os irmãos de Colossos, Hierápolis, Laodiceia, eles sejam fortalecidos no seu coração. Eu já falei disso, fortalecimento da fé, unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de, ao objetivo, ao alvo da luta de Paulo em orar por eles e ensiná-los, a fim de que conheçam plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele, verso 3, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Vamos lá. O que Paulo está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer, primeiro, que todo o esforço dele, toda a luta que nós já vimos no capítulo 1, a agonia dele em oração e o esforço dele em ensinar cada vez mais sobre Cristo e sobre o Evangelho e sobre a sã doutrina, ele tinha um alvo, ele tinha um objetivo. Ele não orava sem objetivo e não ensinava sem um objetivo muito claro. O objetivo é claro. Ele queria, como ele disse no versículo 28 do capítulo 1, apresentar todos os homens, todas as pessoas, todos os crentes, maduros em Cristo, completos, aperfeiçoados em Cristo. Ele diz isso aqui, que eles alcancem, verso 2, toda a riqueza do pleno entendimento, certeza, convicção. Paulo queria que os colossenses alcançassem uma certeza, uma segurança, uma convicção. Do quê? Ele continua, a fim de conhecerem plenamente um mistério. Que certeza, que segurança, que pleno conhecimento que Paulo queria que eles tivessem, através da oração que ele lutava por eles e através de todo o ensino
incansável, e que agora ele estava transformando em carta para eles. Qual era o centro desse ensino? Qual era o centro desse conhecimento que ele queria que eles alcançassem? Qual é o centro dessa certeza, dessa segurança que ele queria que eles tivessem? O mistério de Deus, ele fala. Por que Paulo usa o termo mistério e plenitude? Ele fala que plenamente, mistério. Paulo usa a linguagem dos falsos mestres. Ele toma emprestado os termos que eles usavam nas suas nos seus falsos ensinos. Eles usavam o termo plenitude, eles usavam o termo sabedoria, conhecimento secreto, gnosticismo. Usava as religiões de mistérios, elas chegavam para esses crentes em Jesus e falavam: olha, os apóstolos trouxeram uma mensagem, um conhecimento para vocês sobre Jesus, mas nós temos um conhecimento secreto, que só é dado a alguns iniciados na nossa religião, ou seja, uma elite espiritual, que através de alguns ritos, através de alguns exercícios, asceticismo, através de adoração a anjos, você vai subindo alguns patamares e tendo essas visões, essas revelações novas, divinas. É óbvio, irmãos, que é mentira. Porque o mistério, aqui Paulo toma o termo mistério e conhecimento para dizer que o mistério de Deus e o conhecimento de Deus para nós não é mais mistério. O termo mistério que Paulo usa aqui em Efésios, no Novo Testamento, é algo que esteve encoberto, velado, oculto durante o Antigo Testamento, através de sombras, tipos, profecias, Cristo. Mas que no Novo Testamento, depois que Cristo veio, se encarnou, ensinou, realizou a obra da cruz, ressuscitou e transmitiu aos apóstolos, e agora os apóstolos, na pregação apostólica, ensinando a igreja, o mistério foi revelado. Não há mistério. O evangelho está revelado a toda criatura debaixo do céu. E Paulo está querendo que eles cheguem ao pleno conhecimento de Cristo de uma vez por todas. Paulo, o alvo de Paulo, a luta de Paulo na oração e no ensino das Escrituras é esse, Colossenses. Eu quero que os crentes de Herápolis, de Laodiceia e todos os crentes em Jesus Cristo cheguem de uma vez por todas ao conhecimento completo da pessoa do Salvador, ao conhecimento completo de quem é Jesus Cristo e de tudo aquilo que ele realizou e de que é suficiente para nós. Nós não precisamos de nenhum conhecimento secreto, nós não precisamos de nenhuma nova revelação, nós não precisamos de nenhuma outra plenitude, porque toda a plenitude da divindade, Paulo vai falar no capítulo 2, versículo 9, estava corporalmente na pessoa de Cristo. Todos os atributos de Deus, toda a glória da divindade estavam compactados no corpo físico, na pessoa física, no homem Jesus Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível. Nele, verso 3, estão escondidos todos os tesouros e da sabedoria e do conhecimento. Olha lá, ele toma o termo deles de novo, conhecimento secreto, sabedoria. Paulo diz: não, irmãos, a minha luta em oração e o meu ensino é para que vocês conheçam a Cristo, porque se vocês conhecerem a Cristo, vocês vão conhecerem a Deus, porque em Cristo todo conhecimento e sabedoria da divindade estão nele. Cristo é a revelação máxima. Ele é a imagem de Deus para nós. Paulo está querendo dizer que em Cristo, irmãos, todo o conhecimento e sabedoria de Deus estão nele. Se nós conhecermos Cristo, nós vamos ter acesso a todo o conhecimento e sabedoria que Deus quis nos revelar. Nós só precisamos de Cristo, nós não precisamos de nada mais. O alvo do apóstolo Paulo, no seu ministério, na sua luta pelos colossenses em oração, na sua luta no ensino, é esse: conheçam a Cristo, cresçam na graça e no conhecimento de Cristo, como diz o apóstolo Pedro na sua epístola. Irmãos, vamos lá.
Você tem se esforçado em oração e estudo das Escrituras? Você tem comprado boas literaturas cristãs de homens sérios que escrevem livros baseados numa exposição bíblica? Ou você não tem tido interesse por isso? Eu entendo, nosso tempo muitas vezes durante o dia, ele é um tempo de tantas tarefas. Vocês, irmãs que são mães do lar, a casa, o cuidado da casa, o cuidado dos filhos, vocês, irmãs que trabalham fora para ajudar em casa, trabalho, chega, o marido, os filhos, mas irmãos, temos que separar um tempo, irmãos. Escutem o que eu estou dizendo a vocês. Para oração e estudo das Escrituras. Pegue o Novo Testamento. Comece pelas cartas mais curtas. Foque na pessoa de Cristo. Foque na mensagem da cruz. Quanto mais você crescer no conhecimento de Cristo, de quem Ele é, do que Ele fez, mais você vai conhecer a Deus. Porque é em Cristo que Deus se revelou de maneira plena aos homens. É nele que estão os entesourados. É em Cristo que está entesourado o conhecimento e a sabedoria de Deus. É em Cristo que nós vemos como Deus, na sua infinita sabedoria, reconciliou sua justiça e o seu amor na cruz, punindo os pecados que precisavam ser punidos para honrar a sua lei e perdoar pessoas que ele amou, satisfazendo o seu amor. É a sabedoria divina na cruz, em fazer uma obra em que todos os atributos de Deus seriam honrados e glorificados, para que pudéssemos ser salvos. Não só o amor, mas a justiça, a lei de Deus, a santidade de Deus vindicada, a ira dele derramada sobre os nossos pecados na pessoa do nosso Salvador. A mensagem da cruz, como diz Paulo, é sabedoria de Deus. É em Cristo que nós temos a sabedoria de Deus, revelada para nós. Então, o segundo ensino é esse. O alvo de todo esforço na oração e no ensino é chegarmos a um pleno conhecimento do Filho de Deus. Não é isso que Paulo fala em Efésios 4, quando ele fala dos dons de ensino que foram dados à igreja por Cristo? Alguns como apóstolos, outros como evangelistas, profetas, pastores e mestres. E qual era o alvo? O aperfeiçoamento da igreja, dos santos. Para que todos nós cheguemos à maturidade do varão perfeito e o pleno conhecimento do Filho de Deus, Jesus. E não sejamos levados, ele diz lá, por todo o vento de doutrina. Porque o contexto aqui é a luta de Paulo na oração e no ensino para que os colossenses não caíssem neste falso ensino, nesta heresia dos falsos mestres em Colossos, e se desviassem da verdade do Evangelho e se desviassem de Cristo. Esse é o alvo da oração e da luta do apóstolo no ensino. Conhecimento completo de Cristo, da pessoa maravilhosa de Cristo. Terceiro, vamos lá, caminhar para o final aqui, porque já temos 30 minutos de mensagem aqui, de estudo, mas vamos lá. O importante é cobrir toda a passagem. Verso 4. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes. Porque, embora eu esteja fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente. E me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Vamos lá. O que ele quer dizer aqui? Versículo 4, primeiro, está ligadíssimo com o verso 3. Eu lhes digo isso o quê? Que ele queria que eles tivessem uma plena convicção, certeza, segurança e conhecessem de maneira completa Cristo. Porque conhecendo a Cristo, eles estariam
cheios do conhecimento de Deus e da sabedoria de Deus, que estão revelados em Cristo. Eu lhes digo isso, ou seja, que eu quero que vocês cresçam no conhecimento completo de uma vez por todas de Cristo, para que ninguém os engane, verso 4, com argumentos que só parecem convincentes, ou argumentos bem elaborados, como tem uma tradução que eu gosto mais. Irmãos, todo falso ensino, toda heresia, ela vem e ela é fundamentada em tradição humana. Ela não é fundamentada em Cristo. Leiam depois do verso 8 em diante, que é Paulo quem disse isso, que são fundamentadas as ideias de toda religião falsa e de toda falsa doutrina, ela está fundamentada, alicerçada em tradições humanas, filosofias enganosas e vazias e princípios elementares deste mundo, que no contexto aqui, a maioria dos estudiosos acham que esses princípios elementares eram seres espirituais, angelicais, que fazia parte do corpo de ensino dessas heresias, dessas religiões de mistério, a adoração a anjos. Eles achavam que os anjos cobriam o espaço no universo entre nós e Deus, e que esses anjos eram mediadores entre o homem e a divindade, e que por isso eles precisavam ser aplacados, precisavam ser cultuados, para eles fazerem a mediação entre o homem e o sagrado. Então Jesus não é um mediador suficiente, precisa adorar anjo. Mas vamos lá. O argumento sempre vem muito bem elaborado. O perigo do falso ensino é que ele vem com um argumento que tem uma lógica. As coisas vão ligando, ó. Esse ritual com esse tipo de anjo, esse ritual com esse tipo de conhecimento. Não é uma coisa de qualquer jeito, é pensado. A maioria dos falsos ensinos, eles vêm com uma tradição que só muda o nome, mas as ideias, elas percorrem os séculos e vão sendo aprimoradas. Desculpe o uso do termo aprimoradas, elas vão sendo, pelos falsos mestres de cada geração que passa, vão sendo acrescentados termos, palavras, oratórias, argumentos bem elaborados e que até parecem lógicos e que seduz a mente de quem ouve e cativa e torna quem ouve uma presa e leva preso, que é o termo que Paulo usa no verso 8, que eu não vou ler ele hoje. Eu vou ler ele com vocês na próxima sexta, se Deus nos permitir. Então, irmãos, Paulo quer, esse é o alvo dele em escrever essa carta, elevando a cristologia e revelando de maneira sublime, como nós vimos no capítulo 1 de 15 a 23, que Cristo criou todas as coisas, inclusive os seres visíveis e invisíveis. Principado, Cristo criou os anjos. Se nós temos a cabeça que criou os anjos, nós vamos ter medo de qualquer tipo de anjo, ainda que sejam os anjos caídos e maus, eles não podem nos causar nenhum dano. Nós estamos ligados à cabeça que é Cristo, que os criou e os governa soberanamente. No livro de Jó nós vemos, Satanás age, mas age de acordo com a permissão e com o governo de Deus, dentro dos limites que Deus dá a ele. Mas vamos voltar aqui. É só para os irmãos verem o tipo de argumento que eles estavam enfrentando e que Paulo diz: eu estou lutando, ensinando sobre Cristo, a suficiência de Cristo, a supremacia de Cristo, porque eu quero que vocês conheçam de uma maneira completa, rápido, urgente, logo,
a pessoa de Cristo e a obra de Cristo, o evangelho da graça, para que vocês não sejam enganados com esses argumentos que estão sendo colocados diante da mente de vocês. Então, o terceiro ensino que nós temos aqui é o seguinte: é o nosso conhecimento e a nossa fé firme em Jesus Cristo que vão nos proteger do engano, do falso ensino. Conhecimento pleno de Cristo e do Evangelho e a confiança em Cristo. Primeiro, a confiança em quem Ele é. Ele é o Filho eterno de Deus que se fez carne, veio aqui, viveu uma vida perfeita, sem pecado, em nosso favor, foi à cruz, receber a penalidade pelos nossos pecados, não por ele, porque ele não tinha, ele era santo, perfeito, imaculado. Recebeu a ira santa de Deus pelos nossos pecados sobre si mesmo, nos trazendo perdão, justificação e reconciliação com Deus o Pai. Foi sepultado, ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos, foi assunto aos céus, glorificado à destra do Pai, de onde virá outra vez julgar os vivos e os mortos e levar a sua noiva, o seu povo, para viver por toda a eternidade debaixo do seu reino, reinando com ele no novo céu e na nova terra. É esse Cristo e esse Evangelho que nós devemos conhecer, crescer em conhecimento, essa pessoa sublime e a sua obra perfeita, e aumentar, ter em nós essa fé, essa confiança nele, crescendo cada dia mais. Eu quero ver qual é o falso ensino que vai entrar na nossa mente e no nosso coração se nós conhecermos cada dia mais a verdade. A verdade é uma pessoa. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, eu deixo essa aplicação aqui do terceiro ponto. O apóstolo Paulo diz: embora fisicamente, verso 5, estou longe, em espírito estou presente, a comunhão dos crentes. Eu estou aqui, vocês estão aí em Itapetininga, nós estamos em comunhão espiritual. Somos membros do mesmo corpo, somos membros da mesma cabeça, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. E eu estou aqui em espírito com os irmãos, fisicamente longe. É isso que Paulo está dizendo a eles. Eu estou em Roma, vocês estão em Colossos, centenas de quilômetros, mas é como se eu estivesse aí. Essa luta, esse amor por eles. E Paulo diz assim: eu me alegro, final do verso 5, em ver que vocês estão vivendo em ordem. O que ele quer dizer? Não há nenhum cisma, não há nenhuma cisão, não há ruptura. A igreja de Colossos, segundo os relatos que Epáfras passou para Paulo, e no capítulo 1 nós vemos Paulo agradecendo em oração a isso. Eles tinham um amor entre eles. Era uma igreja que estava unida em vínculos de amor. Não havia cisma, não havia racha. E vocês têm uma fé firme em Cristo. Então, Paulo não está escrevendo, ensinando, alertando para uma igreja que já se desviou. Não. Os relatos são: eles estão se amando e continuam firmes na fé em Cristo. Talvez o relato era: alguns estão dando ouvido demais e esses falsos mestres não param. Então Paulo está lutando, orando, escrevendo, ensinando a uma igreja que não se desviou, mas tinha um perigo visível, real, de serem desviados por uma mentira. Então Paulo não alivia e ele não perde tempo. Ele está orando, ele, Epáfras, e ele está escrevendo, ele está ensinando. E ele está ensinando quem? Aquilo que ele disse no versículo 28 do capítulo 1. Proclamando Cristo, admoestando todos em Cristo, para apresentar todos maduros em Cristo. Irmãos, nós precisamos nos
examinar como é que está o seu conhecimento e o meu conhecimento sobre a pessoa de Jesus. Será que nós podemos dizer que nós chegamos à plenitude do conhecimento da pessoa de Jesus, o Cristo, a segunda pessoa da Trindade, o Deus Filho que se fez homem para realizar a redenção não só dos homens, porque a redenção que Cristo realizou na cruz, Paulo fala isso aqui no versículo 19 e 20 do capítulo 1, atinge toda a criação. O novo céu e a nova terra só vai existir porque Cristo, ele removeu a maldição sobre a criação que veio através do pecado na cruz. Ele reconciliou com o Pai todas as coisas nos céus e na terra. Será que nós conhecemos tudo sobre Cristo, sobre a obra de Cristo? Ou nós podemos dizer assim, eu tenho fome. Você tem fome, irmão, irmã? Eu tenho fome de conhecer mais do Evangelho? Será que nós não cometemos o erro de nos acomodar e achar, não, eu já conheço o Evangelho, eu já fui convertido a Cristo, eu já recebi Ele como Senhor e Salvador, sei que Ele morreu pelos meus pecados. Será que não há algo mais sobre a cruz que nós precisamos olhar, meditar? Eu vou afirmar para os irmãos sem medo de errar, porque eu vou fazer essa afirmação não baseado naquilo que eu conheço da vida de alguém, mas da minha própria vida. Principalmente esse último ano de 2021. Eu tenho sido muito abençoado com literaturas que eu tenho comprado, alguns livros de alguns irmãos em Cristo, onde o tema central é o Evangelho, a obra da cruz. Conhecer mais da cruz. Enxergar mais da glória do Evangelho de Cristo. Da glória de Deus revelada na face de Cristo e na obra da cruz. E o meu coração, a cada livro que eu leio, a cada texto das Escrituras sobre a cruz que eu leio, a minha fé revigorada, a minha idolatria, ou seja, os meus afetos que muitas vezes estão desordenados, sendo colocados em coisas, posses, pessoas, é reordenado, é trazido de volta para que eu possa olhar para Cristo, ter Ele como o meu tesouro supremo, ter a Trindade como a coisa mais preciosa na minha vida. Se aprofunde no Evangelho, irmão, irmã, igreja de Itapetininga, PIB de Itapetininga. Se aprofunde no Evangelho, se aprofunde nas Escrituras, se aprofunde no conhecimento de Cristo. Amém? Deus abençoe os irmãos, mas essa é a luta para proteger a igreja do falso ensino, dos falsos mestres. Oração, ensino das Escrituras e o alvo, conhecer de maneira plena e completa a pessoa de Cristo, para que não sejamos enganados por argumentos bem elaborados de heresias destrutivas, diabólicas, que querem perverter a simplicidade da nossa fé no Evangelho da graça de Cristo. Amém? Irmãos, Deus abençoe vocês, um grande abraço, desculpa aí pelo tempo, mas Deus vai nos ensinando e a gente vai se aprimorando. Tá bom? Um forte abraço, ore por nós, para a mensagem de domingo, que Deus me abençoe, me dê sabedoria para eu poder servir os irmãos e a gente crescer junto, e que Deus nos leve aí em paz no domingo, pela graça dele. Um abração, Deus abençoe e um ótimo final de semana, irmãos. Um abraço.